Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai comentar sobre dólar. Como descobrir, como melhor fundamentar a sua tese de dólar, o seu planejamento de compra, câmbio, viagem e também para especulação, para quem se posiciona em dólar no mercado de divisas, forex. Vamos lá, vamos tentar encontrar os principais fundamentos pelos quais a gente pode se estruturar para imaginar a moeda aqui no Brasil ganhando força ou perdendo força. Tudo isso, pessoal, eu vou comentar no contexto agora, fevereiro de 2025. Então seja bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje o papo é macro. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre dólar que impacta nos investimentos mensais que fazemos aqui nas ações brasileiras e também os investimentos, porventura, globais. Cada vez mais eu trago os investimentos globais em parceria com a XTB Brasil. Eu já deixo o link na descrição para vocês abrirem uma conta demonstrativa, porque a gente vai falar sobre o USD/BRL no final do vídeo. Bom, aqui, primeira pauta do vídeo, pessoal, é o gráfico de cabeceira para você que tem no dólar, na empresa que trabalha, ou de repente no seu trabalho liberal ali, uma importância muito grande, porque compra matéria-prima, vira e mexe está enviando remessa ou recebendo remessa, que é a parte boa, por que não, né? Em dólar. Bom, vamos tentar arquitetar por conta própria, estruturar um cenário base, olhando ali para os próximos meses, se posicionar no papel, no câmbio, ou pelo menos ancorar a expectativa se o dólar vai ficar forte ou vai ficar fraco. Bom, graficamente, pessoal, o que pode amparar a gente? Esse é o primeiro gráfico. É um gráfico simples, feio, não é sexy ali, né? Não tem várias linhas, indicadores. O que a gente vai ter aqui? Selic em preto, evolução de 2000 para cá, e o Fed Funds, que é a Selic norte-americana, em vermelho. O que a gente quer buscar aqui é o que o mercado chama de carry trade. Trade de carrego. E eu vou tentar deixar na descrição o vídeo que eu postei aqui há um bom tempo atrás sobre trade de carrego. Talvez você ainda não esteja familiarizado. Bingo, já aprende também aqui no canal. Tá? Então o vídeo vai estar na descrição para vocês. Trade de carrego, pessoal, basicamente funciona da menor resistência, a gente pode dizer assim. Então o dinheiro esperto, tá? O dinheiro de carrego, esperto não, o dinheiro de carrego se financia em uma moeda que tem um juros baixo, como por exemplo o iene japonês, tá? Financiou lá, esse dinheiro agora, essa dívida captada em moeda japonesa, precisa, entre aspas, ser aplicada, carregada para outra divisa, cujo juros é maior. Então eu tomo uma dívida a um custo mais baixo do que eu aplicar, por exemplo, o Brasil. Hoje o Brasil tem o maior juro real do mundo. Pensemos a Argentina. Por incrível que pareça. Então, quando o nosso juro real está elevado e perante outros bancos centrais, a nossa taxa é muito acima daquela taxa praticada em outros bancos centrais, bingo, nós nos tornamos exportadores de juros. As pessoas, os investidores, o dinheiro de carrego, o carry trade, então ele se financia em moedas ao redor do mundo que tem os juros mais baixos do que a nossa Selic, e aplica aqui no nosso tesouro. Bingo! Então, os juros que ele recebe do Brasil paga a dívida no iene japonês tranquilamente e sobra um cascalho ainda para ir no shopping. Tá? Esse é o carrego positivo. O real hoje tem o maior carrego positivo do mundo. Tá? Então é uma primeira bigorna para o real se valorizar. Entra bastante dinheiro aqui aplicando. Infelizmente isso não tem correlação com o investimento em capital fixo, por exemplo. Tá? Isso não tem relação ao investimento produtivo. Isso é somente o resultado nominal nosso, que é horrível, tá? Então, déficit primário quase zerado. O Haddad está entregando com 0,01. Só que o nominal vai lá para quase 10% do PIB. Por quê? É o serviço da dívida. Então, a gente está emitindo título. 13 lá vai fumaça, 15 lá vai fumaça, 16 lá vai fumaça. E tem gente querendo comprar, porque é o maior juro do mundo. Essa é a primeira parte de se definir para onde o câmbio vai. Como nós temos reservas internacionais, entre aspas, queimamos entre aspas, vendemos sem aspas um pouco delas no final do ano, a gente ainda tem bastante reserva internacional. Então o risco da dominância fiscal é um papo para outro vídeo e para um outro momento do Brasil, década de 90, não vejo no curto prazo. No curto prazo, o que de fato faz preço é uma âncora ou um propulsor para o câmbio se valorizar ou se apreciar, só é justamente política monetária. Tá? Política fiscal faz ruído, tá? Política monetária faz tendência de médio prazo. E a política monetária pode ser vista nesse gráfico. Preto temos a Selic, vermelho Fed Funds. Hoje a Selic está em 13,25. O Gabriel Galípolo já colocou mais 100%, mais um ponto base para cima. Tá? Então nós vamos para
14,25, enquanto que o Fed parou de cortar ali entre um intervalo. Eles usam um intervalo, se não me engano está em 4,25, 4,50, né? O efetivo está em 4,33. Então hoje nós temos ali 9% de diferença entre se financiar em Fed Funds e trazer para cá, basicamente isso. Mas vocês já devem estar percebendo, Brunão, está faltando um ingrediente aí, que é a valorização ou não, o valor da moeda aqui. Quantos reais precisamos para comprar um dólar? É o próximo slide, tá? Mas só a diferenciação, tá? A distância entre os nossos juros e os juros de outros bancos centrais já é atrativo para aplicação, o tal do trade de carrego, dinheiro do carrego, tá? Então esse é o primeiro gráfico. Quando nós se distanciamos muito do Fed Funds na Selic, isso ocorreu em 2003, 2004, isso ocorreu em 2016, isso ocorreu em 2022 para 2023, principalmente em 2023, nós podemos ver no gráfico seguinte que foram momentos em que o dólar perdeu valor aqui no Brasil, né? O dólar perdeu valor aqui no Brasil, certo? Então, quanto maior a distância, maior a probabilidade do dólar depreciar aqui no Brasil. Quanto maior a distância da Selic, em termos nominais mesmo, em relação ao Fed Funds, maior a probabilidade da gente ter um dólar perdendo espaço aqui no Brasil. O segundo gráfico, pessoal, esse aqui eu considero ser o gráfico mais completo, tá? Eu identifiquei nesse gráfico aqui, tá? Acho que dá pra gente se divertir bastante. Primeiro, parte superior, nós temos o USD contra o dólar contra o real brasileiro. E aqui eu faço uma pausa, uma introdução de merchan para vocês, mas um convite especial, tá? Cadastrem-se no primeiro link na descrição, pessoal, no Clube dos Dividendos Globais, para receber o Telegram. Acabou esse vídeo aqui, eu vou passar os gráficos no Telegram para vocês do Clube dos Dividendos Global, perdão. Então é um cadastro somente e você já vai receber todos os nossos links especiais de vídeos não listados, PDFs e também dá acesso ao nosso Telegram fechado. Você vai receber esses dois gráficos aqui, certo? Não só no Clube dos Dividendos Globais, mas eu vou comentar bastante sobre Forex, né? Sobre o USD, dólar versus o real. Para você que quer se posicionar, agora vocês traders ou alocadores táticos aí, querem se posicionar para defender carteira, patrimônio, etc., favoravelmente ao real contra o dólar ou o dólar contra o real, tem que ter ali os vencimentos da B3. Tá? Então a gente pode utilizar o Forex, e aí o parceiro oficial aqui é a XTB para você fazer análise. Então a conta demonstrativa gratuita vai estar também como link na descrição. Voltando aqui do Merchan para falar sobre dólar em cima versus o real, né? Ou seja, quanto está custando o nosso dólar aqui. E embaixo nós temos uma miscelânea. Mas uma miscelânea, pessoal, que na minha opinião, ela é um pouco mais complexa que o gráfico anterior, mas ela é completa. Você não precisa saber mais nada. Além disso, para o curto e médio prazo. Tá? Feito isso, porque o longo prazo, pessoal, a gente tem ali outros nuances, tá? Que englobam principalmente outras contas aqui, como balança comercial, atividade econômica, investimento direto no país, né? E mais coisas ali, não é tão simples assim quanto um gráfico. Tá? Mas o que nós temos aqui embaixo? Tá? Nós vamos ter aqui embaixo, pessoal, inclusive, deixa eu corrigir esse gráfico aqui. Tá? Eu vou pegar um ainda mais interessante para vocês identificarem um pouquinho melhor. Agora sim. Tá? Agora sim. Tá? Esse aqui está um pouquinho, acho que mais escuro. Eu também troquei o índice de commodities global aqui do Banco Mundial. Tá? Peguei aqui do Banco Mundial e não o CRB. O que nós vamos ter aqui no gráfico de baixo, pessoal? Selic em verde. O contexto é 2002 até 2025. O real versus o dólar lá em cima. Em azul, commodities. Tá? Nós temos em vermelho Fed Funds. Em verde, a Selic. Tá? Em azul, commodities. Bom, quero trazer para vocês aqui, pessoal. Há uma força, como país emergente exportador, positiva de carrego ou de valorização da moeda local quando os preços das commodities estão subindo. Eu peguei um índice cheio aqui de commodities, é o Global Commodities Index, medido pelo Banco Mundial. Então, não é necessariamente um ativo, um ETF, ou um índice de bolsa. Tá? É, na verdade, estudo feito pelo Banco Mundial. Então, IMF, né? Eu creio que seja bem confiável e faz sentido aqui pelas movimentações. Bom, o que a gente vai, o que eu quero trazer para vocês? Tendo isso em mente, tá? Aqui no TradingView é um ticker longuíssimo, por isso que é importante vocês se cadastrarem no link abaixo, porque aí vocês recebem lá no Telegram e pode pesquisar em casa, né? Mas vamos lá. Quando nós tivemos a apreciação do real forte frente ao dólar da década de 2002 até 2008, batata, tá? Nós tivemos a Selic caindo, o que não é condizente com o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Eu falava quanto maior a distância da Selic para o Fed Funds,
o dólar tende a perder espaço. Quanto menor a distância entre Selic e Fed Funds, o dólar tende a se apreciar. Tá? Aconteceu isso, vamos voltar rapidinho no outro gráfico, em 2018, porventura. Em 2018 nós tínhamos um mundo mais interessante na parte fiscal, né? Arcabouço fiscal, reforma da Previdência, eleição de um governo alinhado a mercado, expectativas então risco Brasil cedendo, etc. Bingo! O dólar subiu do mesmo jeito em 2018, pessoal, porque a distância entre a Selic e o Fed Funds foi uma das menores dos últimos. Foi uma das menores, não. Foi a menor. Só perdeu para a pandemia, né? 2020 ali, os 2% do Roberto Campos. Mas essa distância aqui de 2018 a 2020, pessoal, entre nossos juros e os juros americanos, foi a menor desde o plano real. Então era de se imaginar o dólar desbirocando, né? Subindo pra caramba, tá? Normal, faz parte, o dinheiro do carrego faz muito preço, tá? E nós temos, de novo, um custo da dívida muito alto, a gente paga muitos juros, muito serviço. Então a gente herdou ainda, a gente não zerou essa parte, a gente zerou parte do déficit. A primário, a gente está muito próximo ali, mas o nominal é o grande problema para nossa geração, né? Quem está dos 30 para os 40, os próximos governantes, principalmente no âmbito federal, vai ser o grande desafio, né? Bom, voltando para o gráfico, que pode apagar a distância entre o Fed Funds e a Selic, pessoal, a commodity ou as commodities, aqui, o azul, tá? Esse gráfico azul, ele também tem uma correlação muito forte, só que dessa vez negativa, né? Se as commodities sobem, o dólar cai, tá? Então vocês podem perceber o azul versus o nosso câmbio. O câmbio cedeu, as commodities valorizaram, mesmo com a diferença entre a Selic verde e o Fed Funds em vermelho diminuindo, né? Diminuindo, nós tivemos o nosso real se apreciando. Quando foi que nós tivemos a primeira parte de burburinho ali, que o dólar cedeu, né? Não parou de cair e estabilizou? Foi 2008, 2009. O que aconteceu com as commodities ali? Recessão global, boom, as commodities desabaram. Mesmo com o Fed Funds desabando e a nossa Selic subindo naquele momento, mesmo com a alta da Selic e a queda do Fed Funds, as commodities ditaram a nossa moeda. E a fuga pela qualidade, momento específico ali, né, que não faz tendência, mas faz preço de curto prazo, igual política fiscal muitas vezes, bingo, fizeram o dólar se valorizar. Mas aí vocês podem perceber que o rebote do subprime da crise de 2008 foi a apreciação das commodities, a Selic voltou a subir, tá? E o Fed Funds entrou na fase do 0 a 0, né? Não saiu do lugar, o Fed Funds saiu do jogo, tá? Ele foi descansar. De 2010 a 2020, a 2018 aproximadamente, o Fed Funds não andou. Aproximadamente não, de fato não andou de 2010 a 2017, 2018, tá? Então as commodities subiram em 2010, 11 ali e o dólar se desvalorizou no Brasil. Ótimo. Quando as commodities acharam um topinho, pessoal, em 2011, a nossa bolsa fez topo, se eu colocasse o Ibovespa aqui, e voa lá, quem começou a ganhar força? Taran. Nesse ponto aqui, quem que ganhou importância? Foi o Fed Funds, pessoal, de 2010, 2020? Não. E tem vídeo no canal aqui explicando, vou deixar na descrição também. Foi o DXY. Então ali é só a polaridade do dólar. Mesmo com a taxa de juros travada, tá, o dólar conseguiu ganhar força. Por quê? Porque o restante do G8 estava com taxa de juros negativa, praticamente. Então o dólar, mesmo próximo de 0 ou 0, estava ali se valorizando frente a outras moedas do G8, o tal do DXY, Dollar Index. Então, de 2010 a 2020, o Fed Funds, 2018, o Fed Funds, pessoal, você poderia excluir desse gráfico, tá? E o dólar se valorizou e as moedas as commodities despencaram de 2014 a 2016. Tá? 2014 foi o nosso pico de PIB, 2016 nossa recessão e fundo das commodities. 2016 foi fundo do índice de todas as commodities medidas pelo Banco Mundial, tá? 2016 e 2020 foram os dois fundos das commodities. Tá? Bacana. O dólar seguiu se valorizando então, mesmo a gente fazendo deverzinho de casa, por exemplo, com o teto dos gastos. Bom, pessoal, estamos agora na última metade do vídeo, prometo. Estamos com 15 minutinhos. Então, as commodities decolaram em 2021, nem preciso dizer, o nosso câmbio, mesmo com o Robertão indo para 2%, não subiu muito, né? Ou pelo menos se valorizou, mas depois encontrou uma certa estabilidade, porque as commodities estavam subindo, tá? E aí a Selic ajudou. Então nós tivemos aqui um ótimo momento para a estabilização do real, que é commodities subindo, Selic subindo, tá? O que nós começamos a viver a partir de 2023, pessoal? Nem preciso dizer.
Nem preciso dizer. A partir de 2022, segundo semestre e 2023, commodities caíram e estabilizaram, certo? A nossa Selic caiu. Então, commodities em queda, Selic em queda, blaf. O que aconteceu com o dólar? Nada. Bom, se valorizou. Eu arrisco a dizer que se fosse um governo de direita, se fosse tudo certinho, o dólar ainda ia ter pressão compradora, pessoal. Pelo simples fato do DXY ter disparado, pelo trade Trump de curto prazo, mas também porque commodities não é o trade quente, né? Não é o trade quente. Então agora, a única ferramenta de tendência que a gente tem para segurar o câmbio, minha opinião, lógico, fiscal ajuda sem dúvida nenhuma, pessoal, mas a principal ferramenta D+1 que nós temos é aqui, ó. É essa boca de jacaré que abriu. Selic para cima, Fed Funds para baixo. Mas eu fiz questão de trazer esse segundo gráfico que engloba as commodities, pessoal, para que não seja tão simplista. Continua simplista a análise de câmbio, sim. Tem muito mais coisa que envolve uma economia, tá, para se definir num câmbio flutuante se vai para cima ou para baixo, tá? Mas eu acho que complementa esse primeiro gráfico com o segundo, dá um ar aqui de, opa, em que momento estamos, pessoal? Um momento onde países em desenvolvimento estão subindo juros para combater, tá, o dólar, que o Fed Funds que subiu recentemente, beleza? O Fed Funds começou a cortar e, opa, vamos olhar agora a diferença, o tamanho da diferença entre o nosso juros e o deles, mas principalmente, pessoal, quer o dólar a 4,80, precisamos desse gráfico azul voltando a espinafrar para cima, tá? Aí sim, aí a gente vai a reboque, tá, dessa super tendência como foi porventura de 2002 a 2008. Beleza, pessoal? Então eu acho que a gente pode viver, pode estar vivendo, tá? 2009 a 2011, as commodities voltam a subir, tá? Ou você está no radar 2014, tá? As commodities lateralizam, como estamos vivendo nesse momento, tá? E a próxima, à direita do gráfico, é queda. Então isso dita muito, tá, como nós aportamos, a intensidade do aporte em pré-fixado, pós-fixado, renda variável, setores da renda variável. Beleza? Eu finalizo o vídeo convidando vocês, caso queira estudar o dólar versus o real, real versus o dólar, sem os vencimentos da B3, pessoal, a XStation 5 é a plataforma que eu utilizo. E é a parceira aqui oficial do canal. Então faço aqui, realmente recomendo vocês, tá, baixarem. Não é baixar porque é web, então você não precisa baixar um Profit, uma plataforma, não. É um web chart, tá, igual o TradingView porventura. Basta vocês preencherem o formulário, eu vou deixar na descrição a conta demonstrativa grátis. E aí você pode estudar o dólar frente ao real, tá? Pode estudar o dólar frente ao franco suíço, todos os pares de moeda no mundo. Tá? O Canadá, dólar canadense versus dólar americano, tá burburando agora, né, por causa do trade war. Então tá bem interessante. Acho que como complemento à parte operacional para quem gosta de estudar, fica aqui o meu convite no link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.